O governo Milei está ameaçando cortar os programas sociais de quem bloquear as ruas durante os protestos marcados para esta quarta-feira lá na Argentina. Em discurso, a ministra do Capital Humano, Sandra Pettovejjo, afirmou que protestar é um direito, mas a livre circulação também. Ela ainda fez um apelo às mães que recebem benefícios para que não promovam esses atos. Mota, eu começo com você esse assunto. Eu acho que do ponto de vista moral não resta dúvida nenhuma que é uma decisão absolutamente correta, né? Do ponto de vista jurídico, eu não sei como é que a Argentina se compara com o Brasil. Se isso fosse aqui no Brasil, essa decisão ia durar mais ou menos 10 minutos, né? Ou 5 minutos talvez, e as entidades de defesa dos direitos humanos e sei lá mais o que iriam entrar com uma medida e sairia uma decisão judicial dizendo que é um absurdo. Mas do ponto de vista moral, a decisão está corretíssima. Quem toma uma atitude como essa, uma atitude antissocial, uma atitude criminal, não tem direito a receber nenhum benefício do próprio Estado que elas estão atacando, né? O Zé, você concorda? Não, imagina. Eu sou liberal, sou defensor de um Estado aberto. Não existe nenhuma economia aberta onde existe um ditador ou regime fechado. Esse tipo de ação contra a lei, contra as reivindicações populares, isso não pode prosperar de maneira nenhuma. A Argentina tem um histórico de manifestações, panelaços já derrubaram presidentes da República, né? É preciso ouvir a voz das ruas. E a inocência política não combina com a inocência. Alguém pensar que o Milei, eleito para fazer essa grande transformação na Argentina, e acho que vai fazer um bom trabalho, que seja uma caminhada tranquila, cheia de flores, de aplausos. Não, ele foi eleito para contestar, foi eleito para enfrentar esse pessoal aí, enfrentar o Congresso. Ele vai ter dificuldades, e aí ele vai fechar o Congresso Nacional? E vamos achar bonito? Ah, não, mas o cara é liberal, fechou o Congresso. Todo regime fechado, ele é contra liberal. Uma economia aberta não admite controles, não admite um Estado fechado. Não aceitar manifestação pública é um viés muito forte de regime fechado. Alan, ele está querendo até usar reconhecimento facial para tentar impedir que essas pessoas se manifestem. Olha, eu sou amplamente a favor de manifestações públicas, de protesto, mas desde que eles ocorram dentro das 4 linhas. Não pode ter depredação, não pode ter vandalismo, não pode acabar com o direito de ir e vir. Agora, o que eu percebo, e isso deve ocorrer também na Argentina, é um duplo padrão sempre da justiça, da mídia. Quando são aquelas manifestações de esquerda que costumam atrapalhar o direito de ir e vir, que são durante a semana, que tem depredação de patrimônio público, que tem pessoal com rosto mascarado, tal dos black blocs, que já morreu jornalista, aí são manifestações pela democracia. Pode até manifestação durante pandemia, né? Que ninguém fala que aquilo era um ato irresponsável. Agora, quando tem uma manifestação de direita, aí, enfim, são todos os adjetivos possíveis, né? São manifestações sempre fascistas, irresponsáveis e que atentam contra o Estado democrático de direito. Ô Mota, você acha que o Milei consegue sustentar essa medida por muito tempo ou a pressão vai ser mais forte? Eu acho que a pressão vai ser fortíssima, né? Eu acho que nós vamos ver na Argentina o mesmo script que foi usado aqui no Brasil. E eu acho que o Alan resumiu brilhantemente isso. Quando a esquerda é o ator, vale tudo, vale qualquer coisa, tudo é fofo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Quando é alguém que não é de esquerda, não vou nem usar o termo direita, né? Porque direita significa tantas coisas. Quando é alguém que não é de esquerda, não, então o mundo vai cair porque está sendo coibido o direito à manifestação. Não está, não. A medida é bem clara. O Milei disse o seguinte: você pode se manifestar à vontade, não pode interromper rua, não pode fechar rua. Só nesse país aqui é que meia dúzia de gatos pingados fecham as ruas de uma cidade como São Paulo e fica tudo por isso mesmo. As imagens são mostradas na televisão com os rostos das pessoas, ninguém sofre absolutamente nada. Enquanto outras pessoas
pelo simples fato de se manifestarem, cai o céu sobre elas. O que tem diferente de um para o outro? Ora, é o viés político de cada um. E olha, continuando aqui na Argentina, gente, Javier Milei informou que vai vender automóveis, aviões e outros veículos oficiais para cortar as despesas públicas do país. A venda desses itens faz parte de um programa para redução de gastos públicos que está buscando reduzir a inflação lá na Argentina. Além disso, o Milei pretende também fazer ajustes na política para economizar cerca de 3 bilhões de dólares ao ano, segundo estimativas, inclusive, que o próprio governo fez. Alan, do ponto de vista econômico, você acha que ele está no rumo certo? Está no rumo certo, e essa medida, especificamente, ela é mais importante pelo aspecto qualitativo, pela sinalização. Do ponto de vista quantitativo, isso não vai fazer muita diferença, mas do aspecto qualitativo, moral, de sinalização, isso é muito relevante, porque está falando para a sociedade, olha, nós estamos cortando os luxos, nós estamos fazendo a nossa parte. Então isso passa uma mensagem muito positiva e convida toda a sociedade a aceitar mais um arroxo fiscal com cortes de despesas, que é necessário para tirar a Argentina deste buraco inflacionário que condena o país à pobreza. Zé, e do ponto de vista internacional, como é que você está vendo essa mobilização do Milei, principalmente o relacionamento dele nos países da América Latina? Olha, o Milei, ele pode ser a grande virada da Argentina. A mensagem dele é muito clara. E a tentativa é de levar o investidor, porque lá não existe capital próprio para investimento, né, a investir por lá. E como é que se faz isso? Ganhando credibilidade. A credibilidade é fundamental. É a mais importante moeda de um regime aberto, liberal. Para você ter uma ideia, eu disse o termo moeda, e a própria moeda já é uma credibilidade, né? O dinheiro é apenas um pedaço de papel com um desenho e umas letras e uns números. Mas tem que acreditar de que aquilo vale o que está escrito. Então a credibilidade é muito grande e ele sabe disso e está tentando mostrar essa credibilidade de gestão. O Alan disse muito bem, perfeito. Eu, Alan, assisti aqui o governo Collor, que colocou na Praça dos Três Poderes todos os carros públicos, aqueles carrões pretos, né, na praça, vantagem, vendeu apartamentos funcionais, demitiu meio mundo e tal. Somando tudo, não dá realmente muito, não significa quase nada do orçamento. Mas a mensagem que o Collor passou naquele momento foi muito importante. De que, olha, gente, o Estado não foi feito para esse tipo de coisa. Para passar, para Marajás, que era o termo que ele usava, né? Uhum. E funcionou muito bem. O plano Collor deu errado por várias circunstâncias, né? Eu já conversei muito com o Candir sobre isso, sobre aquela história do dinheiro, R$50, todo mundo ficou com R$50, eu achei um certo exagero, houve vítimas desnecessárias, né? Mas a mensagem que o Collor passou naquele momento foi muito bom, sobre o servidor público, o papel do servidor público, sobre o papel do Marajá, que é aquele que ganha muito e não trabalha, e principalmente sobre meios, aviões, carros, que é o que o Milei quer mostrar. Nessa fase, para dar credibilidade, é preciso esse tipo de ação que, monetariamente, como disse o Alan, não é muito, mas como mensagem é muito importante. O Mota, eu estou com o jornal Clarim aqui, o portal Clarim argentino aberto no meu computador, e tem uma notícia que me chamou bastante atenção, que é uma guinada aí que o Milei está pensando em dar na política internacional argentina, retirando embaixadores de 3 países: Nicarágua, Venezuela e Cuba. A informação do jornal Clarim aqui diz que o governo teria tomado a decisão em relação a Nicarágua, mas ainda tem dúvidas sobre Venezuela e Cuba. Como é que você analisa isso? Paulo, a gente pode analisar isso por 2 ângulos diferentes. Um ângulo diz o seguinte: são 3 ditaduras. A gente não quer nenhum relacionamento com ditaduras, vamos tirar os embaixadores de lá. Tá? É uma demonstração de coerência moral e ideológica. Agora, tem um outro ponto de vista que diz o seguinte: é melhor você ficar ciente do que o seu inimigo ou do que o seu
potencial inimigo está fazendo. Tá? Esse é um ponto de vista defendido por muita gente que trabalha na área de inteligência. Então, se você tem um país que é uma ditadura, que amanhã ou depois pode criar problemas para você, mantenha o seu embaixador lá, né? Deixa o seu embaixador trazer informações sobre o que está acontecendo lá e servir de sistema de alerta avançado. Conheça o seu inimigo. E aí, Zé? Faz sentido isso que o Mota falou. Geralmente se reduz de embaixada para o escritório de negócios, algo assim. Mas é que o Milei está enfrentando uma crise de credibilidade muito grande, né? A Argentina é quanto mais caloteira, e isso arrebentou a credibilidade do país, e é o que ele está tentando recuperar. E o corte de gastos, eu espero que ele não tenha anunciado nem metade do que será, né? Corte de vantagens, corte de salários, né? E, enfim, que faça todos acreditarem que o projeto dele é pela Argentina e não por alguns argentinos. E, nesse contexto, cortar embaixadas nesses 3 lugares, eu acho perfeitamente normal. O que um argentino vai fazer na Venezuela? Caracas. Vai fazer o que em Caracas? Vai fazer o que em Cuba? Vai fazer o que na Nicarágua? Não faz muito sentido e representa gasto. O valor é proibitivo? Não, mas é um valor. Alan Gani. Eu acho que faz sentido, sim, cortar. É uma sinalização importante que a Argentina não é amiguinha aí dos países do Foro de São Paulo, e são países que são irrelevantes para a Argentina do ponto de vista econômico. Nesse sentido, eu sou bem pragmático. É claro que o Milei, ele tem uma posição extremamente contrária em relação à China, né? Ele é um liberal, um ultraliberal, e a China, do ponto de vista político, é um regime comunista, é uma ditadura, mas não dá para você fechar uma embaixada na China, isso não faz o menor sentido, né? O mundo depende da China, todos os países direto ou indiretamente acabam dependendo da China. Agora, em relação à Venezuela, Cuba e Nicarágua, eu não vejo muita perda. Concordo com o que o Mota falou, às vezes é bastante interessante, né? Você ter ali pessoas do seu governo, né, do seu país, sabendo o que o inimigo, entre aspas, vai fazer, mas nesse caso eu fico com o corte de gasto, que é a primeira opção que o Mota colocou e o Zé endossou, com o corte de gastos e a sinalização de uma credibilidade internacional que a Argentina está cortando relações com esse país. Você citou essa história da China. A Argentina está vivendo um momento bem tenso, aliás, um novo momento tenso no relacionamento dela com a China depois do congelamento de 6,5 bilhões de dólares que o governo chinês promoveu depois daquelas falas do Milei dizendo que não se envolveria aí com uma ditadura comunista. Como é que você vê essa relação agora? Então, não dá para falar muito alto em relação à China, é muito complicado, né? Então a gente também tem que ser sensato e tem que ser pragmático, que não dá para bater de frente com a China, seja do ponto de vista militar ou seja do ponto de vista econômico. A Argentina depende da China, assim como o Brasil também depende da China. E nesse sentido, a política externa brasileira, né, isso pegando não agora, estou falando ao longo dos anos, ela é inteligente de manter uma certa neutralidade em relação à China, em relação à Rússia, porque a gente tem interesses comerciais e econômicos com esses países, né? Mesmo a Rússia, que é uma economia bem menor que a chinesa, mas é relevante do ponto de vista energético, de commodities e de fertilizantes. Então, a gente consegue sim manter uma postura crítica em relação a esses regimes, mas não batendo de frente com esses países. Não me parece que é uma ideia inteligente. Basta não importar esses regimes para cá, que já está de bom tamanho. O Milei pode manter as relações comerciais com a China, mas não adotar as políticas anteriores, dos governos anteriores ao do Milei, que aí sim eram muito mais alinhadas ao governo chinês, ou de Cuba, ou de Nicarágua, dos países aí mais aliados ao socialismo. O Mota, 6,5 bilhões de dólares faz a diferença para o Milei, hein?
Claro, o Alan está coberto de razão, e aí está a arte de ser um estadista, né? Você é presidente de um país e a China é um grande parceiro comercial. Inúmeros países têm esse dilema. Você foi eleito uma plataforma liberal de respeito à democracia, de respeito ao Estado de Direito. A China não é uma democracia. A China não é um Estado de Direito. E aí, o que você faz? Bom, você tem que encontrar o seu caminho, né? Primeiro, a gente tem que observar que as relações comerciais não são relações entre governo, são relações entre entidades privadas, né? Até o ponto em que na China pode existir uma entidade privada. Mas não é o governo brasileiro que faz o comércio com o governo da China. São as empresas e indivíduos do Brasil que comercializam com empresas e indivíduos da China, né? Agora, a gente tem que ter, os estadistas deveriam sempre ter a clareza moral de saber com quem eles estão lidando. Então, uma coisa é você promover, incentivar o intercâmbio comercial com a China. Outra coisa é você, por exemplo, só exemplo, hein, gente, assinar um acordo para cooperação jurídica com a China. Como assim? A China é uma ditadura, meu amigo. O que você vai trazer de lá, né? Então, também do ponto de vista cultural, a gente tem que estar sempre ligado, porque a China tem uma herança cultural muito importante, mas a China é dominada por um Estado de partido único totalitário. Nunca esqueçam disso. E a mesma observação em relação à China vale para outros países, como, por exemplo, o Irã, que estacionou 2 fragatas, 2 navios de guerra, por mais de 2 meses aqui no Rio de Janeiro, tá? Aí cabe essa mesma discussão que a gente está tendo em relação à China. Como assim, companheiro? O Irã é um regime totalitário que é conhecido por violações sistemáticas de direitos daquelas minorias, de algumas das minorias que são mais defendidas pela turma da esquerda. Como assim se faz vista grossa para isso?